Mateus capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 19. A comissão evangélica inclui uma grande responsabilidade, mas também uma maravilhosa recompensa. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa da presença constante de Cristo com seus discípulos é a mais sublime e confortante promessa diante dos desafios da pregação do Evangelho. O relato de Maria Madalena e a outra Maria indo ao sepulcro nos dá um vislumbre do quão significativo é estar perto de Jesus. As mulheres que o seguiam buscavam uma forma de tentar minimizar a dor pela morte de seu mestre, na esperança de ver o lugar de seu repouso e tocar nem que fosse em seu corpo sem vida. Receberam, porém, um consolo que está além da linguagem humana, ao verem o sobrenatural e tocarem o imortal. Como prometido, Jesus iria a Galiléia encontrar-se com os discípulos para o monte que ele mesmo designou. Assim como a aparição dos anjos causou dois tipos de reação, a aparição de Cristo também causou duas reações. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Contudo, ainda que nossa fé se revele pequena, Jesus se aproxima de nós e nos convida a fazer parte de seu ministério salvífico. E mediante a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, ele está regendo a sua igreja pessoalmente, todos os dias até a consumação do século. Como disse A.T. Jones, por que ir? Porque Jesus tem o poder. A cruz e a ressurreição de Cristo Jesus representam a vitória sobre a morte eterna e a nossa liberdade do cativeiro do pecado. O sepulcro vazio aponta para um país habitável. Dizer que os discípulos roubaram o corpo de Cristo não faz diferença para aqueles que o amam e que têm desfrutado de um relacionamento diário com ele. São estes que entendem o seu papel como cristãos adventistas do sétimo dia, que aguardam a volta de Jesus e permanecem fiéis à sua lei, que enquanto aguardam, também apressam o dia do Senhor, dedicando a sua vida no cumprimento do último sinal profético. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Estamos vivendo em dias decisivos, amados. Tudo converge para o cumprimento das profecias, que definirá quem serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Discípulos não fazem admiradores. Discípulos fazem discípulos. A ordem é muito clara: chamar, batizar e ensinar. Ao aceitar, o crente entra na escola cuja ciência e cujo método estão sempre na escala do crescimento em Cristo até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Pela contemplação de nosso Mestre sempre presente, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É contemplando a Jesus e tendo nosso caráter moldado pelo Espírito Santo que somos habilitados a ser suas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Que a partir de amanhã, o Evangelho segundo Marcos seja mais um instrumento do Espírito Santo para a nossa santificação e semelhança com Jesus Cristo. Assim como ele ressuscitou, como tinha dito, logo ele voltará, conforme também prometeu. Certamente, venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Amém. Vem, Senhor Jesus. Oremos, amados. Pai querido,
Nós te agradecemos por tudo que aprendemos em mais um livro. Te agradecemos porque por tua vida também podemos viver. Te agradecemos pelo privilégio de sermos coparticipantes com Cristo no ministério de salvar vidas. Que possamos te adorar sem duvidar e que a tua presença conosco seja sempre muito real todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, discípulos de Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.